E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular. E hoje voltamos a um anime de esporte. Não sei se nesse momento a gente já lançou, eu não vou nem dizer qual é, mas a gente já lançou um episódio de esporte ou não, então talvez seja o segundo ou o primeiro, vamos decidir isso. Mas voltamos a um grande anime de esporte, então eu vou entrar num personagem pra gente fazer. E deste lado, pesando quase 90 quilos, com grande histórico de militância, de luta, quem diria, olha que guiada de duplo sentido, o Frog. Frog, o que você acha, Frog? Vamos falar hoje do grande anime Hajime no Ippo, o anime do boxe, como eu chamo. Esse episódio de hoje vai ser muito legal, porque o anime é muito legal. É um dos poucos animes que eu me vi, tipo, levantando e torcendo, assim, tipo, berrando e torcendo pra caralho, e ficando surpreso com as reviravoltas. Então, é um anime que eu gosto muito. É sobre um esporte que eu gosto muito, né, sobre boxe, então tem essa aí também, que traz bastante debate sobre. Mas, assim, eu não podia deixar de fora, né, não podia deixar de lado um grande querido que a gente trouxe hoje, porque eu acho que é a única pessoa com quem eu pude trocar uma ideia, assim, sobre esse anime, um dia que a gente descobriu que os dois gostavam, assim, a gente ficou meio maluco com isso, que também gosta de boxe como eu, que é o nosso camarada Pequi. Apresente-se, meu caro. Seja muito bem-vindo. Licença pra chegar aí, família. Eu sempre fui fã de filme de arte marcial e eu comecei a treinar boxe por causa do Hajime no Ippo. Então, essa obra aí tem uma pegada diferenciada na história e dá pra gente trocar várias ideias. Bora aí. O anime é do Jorge Morikawa, e eu acho que aqui é uma coisa que, enfim, pelo menos quem não manja tanto não conhecia, e eles me contaram sobre isso. O mangá é de 89 e ele ainda é lançado. Então nós estamos falando de uma obra de mais de 30 anos de continuidade, vamos dizer assim. O anime está em lançamento nesse momento, né? O Morikawa, a gente chegou a dar uma pesquisada aí, as outras obras dele tem 2 volumes, assim, e essa grande obra que ele tá até agora tem mais de 140. Então a gente pode dizer que talvez seja a grande obra da vida dele, que ele tem muita história pra contar. E na verdade eu queria começar por aí. Talvez você que caiu nesse episódio aqui porque gosta da gente e tal, não conheça esse anime, né? Eu não ouvia muito falar dele, assim, na verdade eu ouvi pouquíssimo. Não é um anime famoso no Brasil, pelo menos, até onde eu sei. Tem alguns animes, tem mais de um, tem alguns filmes, mas são coisas muito pinçadas, eu diria. Só que, pesquisando e falando com as pessoas, é um anime muito famoso fora do Brasil. É um anime extremamente popular no Japão, é um anime que a galera gosta, que a galera pesquisa, a galera sempre pede por mais, tanto que o cara ainda lança o mangá, né? E talvez seja um ponto de partida, assim. Quais talvez sejam os motivos para esse anime não ser tão popular aqui? A gente também já teve profissionais do boxe famosos no Brasil, então foi uma curiosidade interessante, assim. É um anime muito importante, muito famoso para a história do mangá, inclusive, mas a gente acabou não pegando muito ele aqui. Esse anime é um anime que eu conheci não faz tanto tempo, eu conheci ele faz, sei lá, menos de 2 anos, assim. E é um anime que eu me apaixonei muito de imediato, tanto pela temática, né, de boxe, né, por ser um anime de boxe. É raro, assim, encontrar animes de esporte que sejam bons, assim, que não sejam meio bizarros. Ele tem alguns vícios, assim, né, que eu diria, de animes de esporte, tipo aquele negócio de, em menos de uma fração de segundos, ele faz uma reflexão enorme. Mas ainda assim, o anime é muito bom e é isso, assim, ele é um anime que não é muito comum, assim, a galera gostar no Brasil. Eu não acho que é tão conhecido no Brasil, eu acho que é mais daquela galera que se aprofunda muito em anime e vai atrás de um gênero específico de anime e tal. É por isso que eu até brinco, assim, porque o Pequi foi a única pessoa que, tipo, eu comentei sobre esse anime, ele falou, caralho, eu gosto pra caralho e tal. A gente comentou e ficou conversando um pouco, porque normalmente a galera não conhece muito. Eu sinto que é porque ele não é um shonen, né? Eu acho que a grande maioria dos animes que são mais conhecidos aqui no Brasil são shonens. Mas ainda assim, eu acho que é um anime importante pra gente falar. Acho que tem umas reflexões legais da gente falar. Porque o boxe em si, apesar de não ser tipo esporte nacional, que tem o futebol, que tem o vôlei, etc., é um esporte bastante relevante, assim como outras lutas, assim, no Brasil. Porque as lutas no Brasil sempre tiveram, né, muitos anos pelo menos, um caráter social bastante importante, assim. Então, eu acho que tem um gancho bastante importante pra gente falar desse anime e é por isso que a gente quis falar dele hoje, assim. Mas eu fico triste dele não ser mais conhecido no Brasil, né? Eu acompanho há mais de um ano, mais ou menos, também a obra. E é bem difícil encontrar gente que acompanha, porque acho que um dos maiores obstáculos é que é um mangá que nunca foi licenciado no Brasil. Então você não encontra com tanta facilidade, você tem que ficar caçando em fóruns aí pela internet. Então isso dificulta ter uma fanbase um pouco maior, mas quem começa a assistir não larga mais, exatamente porque o estilo é muito legal, a arte é muito boa e o autor, o mangaka,
ele não só é fã, mas ele pratica o esporte também. Então isso deixa a obra muito mais fiel a realmente a nobre arte do boxe. Sinto que é um ponto inicial, tipo, enfim, deixando claro, as duas pessoas que estão comigo hoje são pessoas saudáveis, que treinam e, enfim, tem uma vida decente. Não é o meu caso. Então, assim, eu acho que eu nunca vi uma luta de boxe na minha vida. E o anime, ele é assustadoramente didático. A gente já viu outros animes de esporte, ou de coisas alheias, né, que, tipo, você meio que aceita, você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas você vai indo, né? E o boxe é muito mais complexo do que eu imaginava, mas, assim, é muito aos poucos, assim. Você aprende o nome do que é um jab, do que é uma posição, que é uma coisa que tem a ver com os pés, depois você aprende que tem a ver com ponto, e não necessariamente só com socar o cara, e tem várias formas de você fazer isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode comentar, assim, se você nunca teve interesse por boxe, ou teve alguma curiosidade, ele é um anime muito acessível. Eu sinto que é fácil gostar dele, você dele logo no começo, 2, 3 episódios, você já quer ver aonde isso vai dar, assim, pelo menos, e ele te leva, assim, é um anime didático, que você tá afim de assistir, até pela linha de que, tipo, a gente tem animes de esportes mais populares, tipo futebol no Brasil, então eles pulam essas etapas de tentar te ensinar futebol, porque supostamente todo mundo sabe o que é futebol. E não, o anime gasta um tempo, assim, eu diria que ao longo da primeira temporada inteira, ele se dá o trabalho de dizer o que acontece, por que um cara pode ser melhor e perder, o peso dos jogadores. Então eu acho bem funcional, assim, de início. Uma das coisas que eu acho que, para além disso, tipo, ele é uma boa introdução ao esporte, ele é bem motivador, assim, para praticar o esporte, você fica mais empolgado assistindo. Eu acho que, nesse sentido, ele é bastante parecido com o Haikyuu, assim, você começa a assistir o anime, você fica empolgado para praticar o esporte, você fica querendo praticar o esporte. Eu lembro que quando eu comecei a assistir o Hajime no Ippo, eu fiquei muito pilhado para voltar a lutar, assim. Mas, para além disso, assim, eu acho que esse é um anime que eu gosto porque ele é um anime de esporte. Ele não é um anime de esporte com poderzinho. Ele não é um anime de esporte com coisas megalomaníacas. Ele é um anime de boxe. E é tipo, tem algumas coisas, né, que óbvio que são de anime, são da ficção, porque faz parte. Mas, pra quem já fez uma luta, e assim, eu não tô nem falando de lutar profissionalmente e tal, mas quando você tá lá no momento de treino, você sabe que é um treino, você sabe que é lutar contra alguém, então encarar uma pessoa, tomar um soco na cara e tal, você sabe o que o Ippo tá passando, principalmente no comecinho, assim, quando ele tá, tipo, aprendendo o que é o boxe e tal. Então, nisso eu acho bem legal, assim, mas já entrando nas discussões que a gente quer fazer pra hoje, assim, por que eu gosto particularmente desse anime, por que eu acho que pra mim ele é o melhor anime de esporte, assim, que tem? Porque eu acho que ele é um anime de esporte realista e no sentido realista da classe trabalhadora. Por que eu acho isso? Porque o Ippo é um menino, a gente começa a história do anime com ele estudante. Mas ele estudante ainda assim tendo que trabalhar no comércio da mãe, que eles têm um negócio de pesca lá, onde é aluguel de barcos e tal. E no final das contas ele tem que se dividir, né, entre estudar, né, para se formar no colégio, ajudar a mãe no trampo da família dele. E quando ele começa o boxe, tem essa terceira coisa na vida dele, que ele tem que dividir o tempo. Isso várias vezes ao longo do anime entra em choque com ele ser boxeador e tal. Eu acho isso muito realista, da nossa perspectiva, porque isso foge muito de uma visão, por exemplo, que eu sinto que tem no Haikyuu um pouco, assim, que é a galera parece que tem todo o tempo do mundo pra se dedicar ao esporte, pra se dedicar àquilo, só pensar nisso, não ter outras preocupações na vida. E nesse sentido, o Hajime no Ippo ele é bem diferente, porque inclusive tem um momento mais pra frente, né, não na primeira temporada, mas mais pra frente, que o Ippo para de boxear porque ele é obrigado a cuidar sozinho do trampo, né, da família dele, porque a mãe dele fica doente e tal, então ele para de boxear porque ele tem que cuidar do trampo. E a vida, assim, tipo, ele não tinha escolha. E aí tem uma rede de apoio, que pessoas que se propõem a ajudar ele e tal, a gente depois descobre isso, é uma das discussões que a gente quer trazer hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso. É muitos momentos do anime que o Ippo, ele se vê obrigado a lidar com a realidade concreta de um trabalhador comum. Que é, pô, eu quero me dedicar a isso, mas talvez não dê para. Tem momentos que ele tem essa reflexão, que tipo, eu gostaria de ser boxeador, mas talvez não dê. Tanto no sentido financeiro, quanto no sentido de a chance, né, de ele ser bem-sucedido, de conseguir sustentar com isso, quanto no sentido do trampo da mãe dele, de sustentar a mãe dele, de ajudar no trabalho da mãe dele. Por aí já é um anime que pra mim já se sustenta quanto um dos melhores animes de esporte, porque ele é realista. E ele é realista do nosso lado, assim, da classe trabalhadora. Uma coisa que eu gosto muito da obra é que, apesar de ser sobre boxe, a gente acompanha a vida dos personagens, não só enquanto eles estão lutando ou treinando, mas a gente vê que a maioria, quase todos os personagens que são apresentados, têm um trabalho em tempo integral. E eles dividem o tempo da rotina deles entre trabalhar, cuidar da família, cuidar das responsabilidades e desenvolver uma técnica, né? Ser um atleta. Então a gente vê a dificuldade que é ser um atleta. E a gente aqui também sabe, né, como é difícil a gente conciliar vida pessoal, vida de trabalho, a militância política e ainda também ter uma vida saudável. Então eu gosto muito de como eles retratam a realidade do esporte nesse mangá e nesse anime, mas também consegue desenvolver a parte
parte das lutas com tanta qualidade. Então, pra mim, é uma obra completa. É interessante porque, enfim, ele é um anime dos anos 90, o que a gente tá falando agora, mais ou menos, né, um pouco depois. Então, ele tem uma vibe um pouco diferente, mas exatamente isso. Eu sinto que os animes de hoje, a maioria do que a gente fala de shounen, né, eles têm aquela vibe tipo, não, vai dar tudo certo. Tipo, é foda, eles têm uns problemas, mas tipo, se acredita. Então, quando o anime sai disso, como o Attack on Titan da vida, a gente até fica surpreso. Mas o Ippo, realmente, assim, o anime, ele não dá muito foco no sentido de tempo de tela, mas os momentos em que ele é obrigado a ajudar a mãe, porque, enfim, não no sentido literal de a mãe obrigar ele, mas assim, porra, é tua mãe te sustenta, você tem que ajudar a loja. E é um trampo que não tem nada a ver com ele, é um trampo de pesca, ele tem que carregar umas coisas pesadas. E eu acho que é perfeito, assim, o que a gente tem hoje na internet, o que a gente tem hoje de discussão sobre saúde, não vou nem entrar em esporte, porque tem a galera que, por exemplo, é da dieta, entre outras linhas, né? É muito fácil a gente cair numa página de uma coisa meio coach, de, mano, faça, continue tentando, você é foda, você consegue. E é isso que eu acho que o Pique resumiu bem, assim, a nossa realidade material, provavelmente vocês que escutam a gente, você tem que trabalhar, você tem que se sustentar, você tem que fazer alguma coisa. A gente tá gravando isso aqui hoje, por exemplo, depois de um dia de trabalho das 3 pessoas que estão aqui. E se alguém tivesse que fazer uma hora extra, a gente ia gravar outro dia. Então, isso faz a gente se menosprezar como trabalhador no sentido de, pô, eu devia me cuidar mais, eu devia comer menos fast food, usar menos droga, me divertir mais e ter uma vida mais saudável. Só que a nossa realidade material não permite. E eu acho que o anime foca muito nisso, assim, de, cara, é um esporte, é legal, é saudável, é divertido, você gosta, talvez você consiga elevar isso a um nível de ser um profissional e ganhar dinheiro, e talvez não. A maioria das pessoas, na verdade, talvez não, entendeu? E não tem necessariamente um problema, nem você não tem que entrar no esporte pra ser um profissional, na verdade nem é esse o ponto, mas ser um profissional e se sustentar com um esporte são coisas assustadoramente distantes. Você pode ser um profissional e não ganhar pra isso, ou não ganhar o suficiente, e a realidade de nós é toda essa. Talvez a gente tenha que trabalhar pra sempre, por acaso a gente continue militando pra sempre, isso faça sentido, a gente gosta, mas gostar de algo, fazer algo e ter um prazer nisso é muito diferente de se sustentar. Então o anime foca muito nisso, eu acho que dá uma realidade, mas também de tudo dá uma maturidade pro processo do anime que é muito interessante, assim. Tem 2 pontos que eu acho interessantes no Ippo, que é a partir dessa perspectiva do quanto essa realidade extrapola, tipo, as vontades individuais dele, né? Porque é isso. Ele é um moleque, assim, colegial, assim, ele é um moleque colegial que começa no boxe, inclusive, porque ele tava sofrendo bullying, né? A trama inicial é que ele começa a fazer boxe porque ele tava sofrendo bullying no colégio. E aí depois a dinâmica se altera e tal. Então as motivações iniciais dele são aquelas, mas ele se apaixona pelo esporte, vai crescendo, daí ele quer ser boxeador profissional, mas aí a galera da escola fala que não é uma boa, que ele devia ir pra faculdade, não sei o quê, mas ele vai e decide ser um boxeador profissional e tal. E, tipo, ele tem meio esse negócio do talento natural, né? Tipo, desde o começo já mostra que ele tem um soco super forte, não sei o quê e tal. Mas, para além disso, assim, eu acho que ele tem uma perspectiva que eu acho que é importante a gente tratar, que aí tem 2 lados, né? Tem esse discurso motivacional que a gente vê nas redes sociais, tipo, que é assim, é o que mais chove quando você tá vendo conteúdo de dieta, de academia, de esportes nas redes sociais. É um conteúdo motivacional vazio, que é, tipo, no sentido ultraliberal, que é você só depende de você, se você quer, você vai, se você quer, você dá um tempo, você abre espaço, você regula a sua alimentação, etc. Descartando toda a realidade concreta da classe trabalhadora, que é, mano, pô, tem dias que o trabalho vai ser impossível você tirar um tempo pra fazer um exercício. Tem dias que o trabalho vai ser estressante a ponto que a única coisa que você precisa no final do dia é comer uma coisa da hora e não ligar pra quantas calorias tem ali, quanto de proteína tem ali e tal. E tem dias que você vai estar tão estressado que não quer fazer nada disso, você não quer nem comer, você só quer dormir. E eu acho que esse é um ponto importante a gente abordar isso, porque quando a gente tá nas redes sociais, principalmente quem tá cada vez mais procurando uma motivação para começar a se exercitar, você é bombardeado disso e é tratado-se como uma culpa individual da pessoa, né? E aí eu acho que entra nessa discussão de o que é disciplina, o que é resiliência, o que é essa questão, né, da disposição, do sacrifício e tal. E não tô nem falando no âmbito profissional, porque se tem uma coisa que é muito clara no Brasil, é que se você não é um super astro de futebol, se você não é um jogador que foi jogar na Europa, se você não é um jogador de vôlei e basquete que foi jogar na Europa, você não se sustenta com o esporte. O esporte no Brasil é muito dependente de incentivo governamental, de atletas receberem salário do governo para conseguir sustentar, porque não tem como. E é aquela história, né? Se você é atleta, você recebe salário por 1 ano se você ganhar o nível de competição. Depende do nível de competição e tal, aí varia o seu salário, etc. Então, assim, tem essa discussão que, querendo ou não, o anime traz, porque eu acho que ele não cai nesse discurso vazio. A gente vê várias vezes o Ippo tendo esses, entre aspas, relapsos materiais, cotidianos, de dificuldade de treino, dificuldade de conseguir, inseguranças, qualquer adversidade na vida, ele tendo que acordar de madrugada para treinar e aí, portanto, rendendo menos no treino. E aí a gente vê que o sucesso dele, e essa que é uma discussão importante, não depende só dele, no sentido de não é individual o sucesso dele.
O sucesso dele só existe porque existiu a mãe dele para dar uma força para ele, que existiu os treinadores e os colegas de trabalho dando uma força para ele no treino e ajudando ele nas especificidades dele, porque um colega, um cara que gostava do trampo dele, que se animava com ver ele lutar, decidia ajudar ele no trampo da família dele também, que os colegas de escola torcem por ele, incentivam ele cada vez mais, etc. Então eu acho que essa discussão do indivíduo e o coletivo também tem aí. E eu acho que é engraçado, porque é o contrário da perspectiva que o Haikyuu traz. Que o Haikyuu é o coletivo sobrepondo o indivíduo, né? E eu não acho que aqui seja um contrário no sentido de sobreposição, mas é o quanto o coletivo é essencial para que o indivíduo, enquanto indivíduo, apareça. E aí também é aquela relação, que não tem indivíduo se não houver coletivo e não há coletivo se não houver indivíduos. Então eu acho que esse anime traz isso de uma maneira que eu acho que é meio ímpar, assim. Eu não vejo isso em outros animes, eu não vejo isso em outros lugares. Então eu acho que por isso também eu gosto muito dele e eu acho que ele traz essa discussão tão importante. É bem nesse caminho aí que você comentou, Fraga. Eu acho que um dos pontos fortes da obra é que, pra mim, eu não sei o que vocês vão achar disso, mas pra mim não tem um personagem principal. Apesar da história começar, a gente acompanhar a história do Ippo, o título da obra leva o nome do personagem, não é sobre ele, mas sim sobre todo o cenário de esporte no Japão naquele contexto histórico que a obra tá retratando. Porque a gente começa a acompanhar o Ippo e a trajetória dele como um atleta, desde o júnior, do menor de 15 anos até chegando no profissional, mas nisso a gente vai vendo a realidade de vários outros atletas, vários outros rivais que aparecem na história, que não são só os rivais do personagem. Ele tem vários momentos da obra dedicado a explicar a história daquele lutador que vai lutar contra o personagem que a gente tá acompanhando, que é o Ippo. Tem uma passagem de um dos lutadores que ele cresceu nos últimos anos da União Soviética e o esporte pra ele é uma forma de sustentar a mãe dele, que é uma pessoa também que passa por uma situação de ter uma doença e precisa de cuidado. Então ele não tem a visão deslumbrada do Ippo sobre o esporte, meio que romantizada, e isso até ajuda o personagem do Ippo se desenvolver mais depois durante a história. Quando ele vai enfrentando outras realidades e vendo sobre como o esporte é muito mais amplo e muito mais coletivo, mesmo sendo um esporte como o boxe, que são duas pessoas ali no ringue disputando pra ver quem é melhor, mas não é quem é melhor num nível apartado da realidade material. Todo mundo ali superou desafios, dificuldades e enfrentou um monte de coisa pra chegar naquele momento e ter uma disputa num esporte onde todos os participantes ali estão admirando e estão querendo se superar. Então, pra mim, a obra não é sobre o Ippo, mas é sobre o esporte como um todo. Isso é uma linha boa. Eu não vou nem entrar nos outros assuntos que tem a ver com isso também, mas tem a ver muito com o que a gente chama de cena, né? Como é que você constrói o cenário do esporte? Pode ser rap, pode ser esporte, pode ser literalmente qualquer coisa, né? E o construir a cena, quando a gente fala, é justamente isso. Tipo, estamos fazendo rap, estamos lutando, estamos, enfim, fazendo música. O que a gente tá fazendo aqui que vai ajudar ou vai criar alguma coisa que seja funcional para as próximas pessoas ou para nós mesmos que estamos aqui, né? Então, sim, claramente o autor ama boxe e ele não ama o esporte. Eu falei, ele ama a cena, ele ama o conceito, que apesar de serem duas pessoas se batendo, e eu acho que pra quem é de fora, leva muito aquela sensação de que um cara vai espancar o outro, e é isso, um é mais forte e acabou, uma coisa muito... É isso, é um esporte que soa muito individual por ser uma luta, eu imagino, né? Mas tem a ver exatamente com isso. Eu sinto muito que o que a gente tenta fazer na Soberana, e outras pessoas que não são da Soberana, mas são comunistas, de tentar discutir assim, cara, não faz sentido uma pessoa bombar e começar a ir no GNT ou sei lá o quê. Não faz sentido 10 pessoas bombarem no que nós estamos fazendo. Faz sentido se a gente conseguir criar um ambiente decente, um ambiente saudável e um ambiente que agregue, vamos dizer assim, para que mais pessoas possam vir. E o Ippo, eu acho que é bem isso. Ele é um personagem meio... Não é raso a palavra que eu quero, mas ele é muito simples no começo, né? Porque ele é até meio bobão, assim, ele é meio simplório nesse sentido. E ele vai aprendendo com o boxe não só o sentido da luta, mas exatamente o que o Piqui falou, assim, de as pessoas fazem as coisas de formas diferentes, elas têm formações diferentes, mas tá todo mundo ali, seja pelo prazer no esporte, seja pra tentar se sustentar, seja porque o pai fazia, então o filho acha natural fazer, tem muito isso no anime também, mas a construção de uma cena, na verdade, é a única coisa que mantém a cena lá, porque todo mundo, principalmente esporte, que é um esporte de alto rendimento, cara, bateu 30 anos, você não faz mais isso, você vai fazer outra coisa da sua vida, entendeu? Música ainda, e enfim, artistas acabam tendo uma vida mais longeva dependendo da situação, mas essa linha de pensar que, apesar de ser uma luta individual, ser uma coisa individual, tudo que a gente faz de alguma forma é coletivo. É isso, é tipo, a mãe sustenta você pra você conseguir fazer alguma coisa, ele tem um treinador, ele tem outros caras que treinam ele em outros momentos, ele tem amigos que ajudam, ele tem pessoas que apoiaram e pessoas que não apoiaram ele. Então, é interessante, eu sinto que todo o processo capitalista, na verdade, é contra isso. A gente tem muito esse jeito de dizer que uma pessoa chegou lá porque individualmente ela é foda e ela é superior a todo mundo porque ela chegou lá, e a gente tenta, como sociedade, a gente apaga aqueles detalhes de que o
cara teve sorte, de que o cara teve um patrocínio, de que o cara teve apoio, porque outras pessoas não conseguiram. Mas eu acho que é um anime que reforça justamente isso, assim. E é interessante, porque é muito mais difícil você reforçar essa parte coletiva no que eu falei, num esporte que aparentemente foca no individual. E acima de tudo é um esporte. O objetivo ali não é você espancar o cara até ele morrer. É uma luta, é um esporte. Tem um objetivo de ser um show, de ser um evento, de ser divertido, de ser uma coisa de você ficar mais saudável. Então, acho que à primeira vista, eu vou ser muito sincero, eu olhei e falei assim, caralho, um anime de boxe. Eu não sei o que pensar com isso. Tão relevante pra mim quanto um anime de hóquei na grama, sei lá. E ele te pega, mano. O anime vai pra lados que você fala, caralho, boxe é uma brisa mesmo, interessante. Dá vontade de realmente começar a treinar boxe. Esse anime eu acho ele fantástico. Ele de fato tem essa brisa de você ficar apaixonado, assim. E é isso. Eu acho que o Pequi falou isso perfeito, assim. Eu concordo muito com essa linha. Que, tipo, o Ippo é o protagonista da história, o anime leva o nome dele e tal. Mas você vai acompanhando e vai torcendo da mesma forma por todos da equipe dele. E eventualmente você começa a torcer pelos rivais dele também, porque de rivais eles se tornam brother. E é isso da cena. Que o que competiu com ele mudou de categoria. E aí você tá torcendo pra ele ganhar na outra categoria. Que o outro tem uma técnica fodona e você quer ver a técnica fodona. Então, tipo, eu acho que é isso que é interessante, assim. Porque essa discussão do sucesso individual tem uma questão que o esporte é muito isso, né? De primeiro, segundo lugar e essa pessoa é melhor que a outra, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo como uma falácia muito liberal, assim, de tipo, a prática esportiva determina uma certa superioridade ou inferioridade dos indivíduos que estão ali competindo, sendo que, mano, é isso que o Terça falou, assim, existem conjunturas muito por trás daquela competição, daquele pódio, daquele resultado, que vão muito além, assim, então existe uma impossibilidade real de determinar se alguém é melhor que o outro por causa de um resultado de uma competição específica. Então acho que começa por aí, eu acho que, querendo ou não, esse anime traz isso de uma maneira, digamos, de novo, realista. E por que eu gosto muito disso, assim, também? Porque eu acho que é interessante a gente trazer o contexto do boxe, porque o boxe, querendo ou não, é um dos esportes que mais mostrou como um esporte popular pode ser praticado da maneira popular e de uma maneira que realmente seja usado tanto, né, pro bem social, quanto para eventuais competições, etc. Que o boxe mesmo, para quem não sabe, Cuba tem um histórico de boxe muito, 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 muito forte. Muito forte. Muito forte. Assim, nenhum outro país do mundo se equipara a Cuba no sentido de boxe. Mas o problema é que a galera olha muito pro boxe, entre aspas, profissional. Cuba é bom e, assim, é a maior potência até hoje no boxe olímpico. Tem os maiores boxeadores, um dos maiores boxeadores da história, por exemplo, que é o Teófilo Stevenson, é cubano e, enfim, ele é hiper mega vitorioso. Só que ninguém nunca trata ele de tipo, ele é o melhor que todo mundo e acabou. Por quê? Porque a maneira com que foi construído o boxe, o ensino do boxe, a maneira com que é ensinado o boxe em Cuba, na maneira com que é estruturada a cena, né, como o Terço fala, a cena do boxe em Cuba, permite que Cuba acabe por criar vários boxeadores em várias categorias, em vários momentos históricos diferentes, muito bem sucedidos. E aí não é uma coincidência, não é porque, tipo, o gene cubano é melhor e não sei o que, é porque existe um contexto social, assim como o futebol no Brasil. Existe um contexto social do porquê o futebol no Brasil é tão bem sucedido e é tão forte ao longo dos anos, assim. Eu acho que esse anime traz essa perspectiva focada, claro, né, nesse grupo de boxeadores, mas ensina muitas coisas pra gente, assim, né? Tem essa questão clássica dos animes de inspirar no sentido do esforço individual, dele se superar, ele ir atrás, ele fazer as corridas, ele fazer o treinamento super difícil, etc. Mas pra além disso, assim, eu acho que trazer essa discussão de que não há uma vitória essencialmente individual, porque todas as nossas vitórias são coletivas, seja porque tiveram pessoas que te apoiaram no meio do caminho, seja porque você teve pessoas que minimamente propiciaram ou te apoiaram ou te ajudaram de certa forma, etc., e que estavam do seu lado nesse processo, não tem como falar que uma vitória é individual. Né? Para ela ser individual, você tem que ter feito, de fato, de cabo a rabo sozinho. E isso na prática, principalmente quando a gente tá falando de esporte. Mas aí, fugindo um pouco do esporte, pra gente tá falando da nossa vida, isso não existe. Não existe a pessoa que virou bem-sucedida pra ganhar um salário foda sozinho. Tipo, do nada, sozinho. Sempre vai ter pessoas que te apoiaram, que te sustentaram quando você precisava, que te deram aquela moral quando você precisava, que fizeram um prato de comida pra quando você chegar em casa tiver um prato de comida. E eu não tô nem falando da sua mãe quando você era pequeno. Às vezes, assim, mano, um brother que te chamou pra ir jantar em casa numa semana que tava foda lá, que você não tava nem conseguindo cozinhar. Ou sua namorada que, mano, foi lá, chegou no final do dia e te deixou a comida no micro-ondas, tá ligado? Coisas assim, coisas simples. Mas que no final, sem esse tipo de coisa, ninguém conseguiria sucesso. E aí é muito foda, assim, no dia a dia, a gente ser bombardeado nas redes sociais com esse discurso liberal que, nossa, resiliência, disciplina, você consegue se você quiser, você tem que querer, você tem que mudar o seu mindset, etc. E aí a gente acaba se sentindo mal por não ser essas pessoas. De não ser a pessoa que acorda às 3 da manhã pra fazer yoga, pra fazer
diáriozinho pra ir na academia, pra correr 10 quilômetros, pra ler 30 páginas de livro por dia, pra depois ir trabalhar, pra voltar do trabalho, cuidar da casa, cuidar da família, e brincar com as crianças. Tipo, cara, isso não é real. Isso é fácil pra influencer fitness que vive disso e cria conteúdo só disso. Que esse é literalmente o trampo da pessoa. Mas pra 99,9% das pessoas não é a realidade. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho muito da hora, apesar do, como vocês comentaram, que o Hyper é um personagem simples, a motivação dele, pra mim, ser simples é uma coisa que me pega muito, porque eu me vejo muito nisso. Ele começou a treinar pra descobrir o que significa ser forte. Essa é a ambição dele. Diferente dos outros personagens que querem, eu quero ser campeão não sei quantas vezes, ou eu quero ser campeão da Liga Asiática, da Liga Mundial. A motivação dele é entender o que é a vida sendo uma pessoa forte. Ponto. Isso pra mim me pega muito porque eu não tenho uma personalidade muito competitiva, eu não sou muito explosivo, eu acho paia o rolê de ficar menosprezando os outros ou o famoso trash talk que tem em alguns esportes. E acompanhar o personagem mostrando que é possível você ter competitividade, colher os resultados do seu trabalho, ter o seu mérito de uma perspectiva não meritocrática, não quer dizer que você vai ser recompensado pelo seu trabalho só por trabalhar, mas sim que é possível abdicar de algumas coisas ou se esforçar para conquistar algo e mesmo assim se sentir satisfeito com isso, mesmo não tendo conquistado o que a lógica liberal fala que é sucesso, é um caminho que funciona muito. E aí, pra mim, pelo menos como a forma que eu tento enxergar, é que você não precisa ser o melhor do mundo em tudo, você não precisa humilhar as pessoas que estão começando, não tem como você ser o melhor numa coisa que só você faz. Então é melhor que todo mundo consiga desenvolver, melhorar e fazer uma coisa coletiva do que você só pensar no seu ego ou na sua conquista pessoal, sabe? Toda conquista, pelo menos no esporte, e que a obra trabalha muito bem, as conquistas pessoais são resultado de toda essa coletividade, desse grupo de pessoas que estão na cena. Perfeito. E, bom, pra gente fechar, assim, super recomendo o anime. É um anime muito mais interessante do que eu imaginava. Eu fui um pouco descrente, vou ser sincero. Eu recomendo uma coisa que eles vão ficar putos, mas assim, se você assistir as lutas em 2x de velocidade, fica muito mais da hora, porque a luta fica muito rápida, sério. Vê depois dos de normal, pra eles não ficarem putos, tá ligado? Vê depois. Mas eu sem querer eu meti assim 2x numa luta, irmão, parece que você tá vendo uma luta muito rápida, muito da hora. Mas enfim, pra fazer um último comentário, assim, você que tá ouvindo a gente, ou qualquer pessoa, tente na medida do seu possível, acho que isso é importante, entenda o seu possível, a sua realidade material, que faz sentido pra você, tente praticar um esporte, tente comer um pouco mais saudável. Isso é uma coisa que eu demorei pra entender, e a academia foi uma coisa que me bateu do tipo, cara, ninguém precisa aprender a jogar futebol esperando virar o Neymar, esperando jogar no Corinthians. Você não tem que fazer isso. Pelo contrário, quantas pessoas jogam futebol e quantas vão virar profissionais? Você não tem que ir na academia buscando ficar gostoso pra caralho, buscando virar um bodybuilding, ou buscando virar uma modelo de corpo. Você pode ir só porque faz bem. E se a academia é um ambiente, e eu entendo quem acha que a academia é um ambiente um pouco opressor, eu até concordo com algumas linhas dessas, cara, dá uma andada de vez em quando, se você puder, tenta comer uma salada, se possível. Se você tem uma vida difícil, tudo bem, esse é o ponto. Busque o seu possível, mas é importante tentar fazer um exercício, é importante comer alguma coisa mais decente de vez em quando, pra você mesmo como trabalhador, inclusive. A nossa classe precisa estar saudável pra poder fazer alguma coisa um dia, tá? Não é uma questão de estética, não é uma questão de tentar entrar em um padrão, eu acho que não tem nada a ver com isso, eu acho. Não é nem uma questão de você se sentir bem consigo mesmo, que é algo importante também, mas é importante a gente tentar ter o mínimo de autocuidado se a gente tem tempo e condição material pra isso. Tenta comer mais salada se você puder, tenta fazer uma caminhada, tenta fazer um esporte, tenta fazer uma dança se você não gosta de esporte, tá ligado? Tenta fazer alguma coisa que faça o seu corpo andar e se mexer, porque é muito mais importante do que parece. A gente tá tudo aqui na casa dos 28, 30, e a idade já começa a bater nessa idade, tá ligado? A gente já começa a sentir algumas coisas, a gente já não faz o que a gente faz com 14, e com 40, e com 50, e com 60. Então, é importante ter saúde, gente. Na moral mesmo, é um papo meio proerge, eu sei, mas é necessário, tá ligado? Então, recomendadíssimo. O anime do boxe, pra mim, é, assim, realmente, eu acho que foi um dos melhores animes que eu vi até então, nesse ano, assim, acho que vai ser difícil superar ele. E deixo vocês aí com esses dois grandes boxeadores, o que eles querem dizer desses finalmente. Tem outras mídias, então talvez um dia a gente até volte a falar. Eu não sei se vocês fizeram, eu não sei muito bem o que tem depois dessa primeira temporada, mas talvez tenham temas mais diferentes que a gente pode trazer, inclusive. E sei lá, agora a gente vai ter que falar, sei lá, do anime de bicicleta, porque tá acabando os esportes que a gente tá falando, tá ligado? Assim, eu reitero o que eu falei no começo, eu gosto muito desse anime, eu acho que pra mim é o melhor anime de esporte que tem. É muito divertido, é muito legal, você se apaixona muito pelos personagens. Eu tava torcendo, assim, eu lembro que quando
tava assistindo, assim, principalmente as primeiras lutas, depois pro final você fica mais tenso e tal, mas nas primeiras você tá torcendo muito e tal. Você tá, mano, eu levantava, assim, pra torcer e tal, então acho que vale muito a pena assistir. E eu reforço isso que o Terço falou, assim, eu acho que é pra cada um dentro das suas possibilidades, claro, né, no sentido de controle de alimentação, de se alimentar mais saudável e de prática esportiva, assim, porque é isso. A gente só consegue fazer nossas práticas militantes, nosso dia a dia, estar com as pessoas que a gente gosta, à medida que a gente consiga também se sustentar. E aí o que eu quero dizer com isso é tanto cuidar da nossa saúde mental e cuidar da nossa saúde física. Então, é uma reflexão importante para também sair desse lado estético e sair desse lado individual liberal. A gente tem que estar saudável para também nossos camaradas poderem contar conosco na nossa militância. Então, é sempre importante isso. Óbvio que não é 880, existem graus disso. Não é que ou você é um atleta profissional ou você não faz nada, não é assim. Então, a gente quis trazer esse papo também para dar uma incentivada e trazer esse debate também. Mas, de resto, é isso. Assim, é tudo que a gente falou hoje e eu recomendo muito. Eu gosto muito desse anime, me deixou vidrado esse anime. Eu assisti, assim, de cabo a rabo algumas vezes porque é muito, muito bom e é muito legal. E, infelizmente, só... Até onde eu sei no Brasil, nos streamings brasileiros só tem Netflix, mas eu sei que tem outras temporadas e filmes disponíveis aí, tem que dar uma procurada na internet, mas aí vocês se viram que eu sei. Mas aí vou deixar pro Pequi dar as últimas impressões dele. Gente, é bom demais sempre falar dessa obra. Eu fiquei um tempão falando com o Frog quando eu descobri que ele gostava, e agora eu vou encher o saco do Terça pra continuar assistindo e ir pro mangá depois, porque assim como eu relutei muito pra ver One Piece quando eu descobri que tinha mais de 1000 episódios de um pirata que estica, eu também relutei muito quando eu descobri que tinha mais de 1000 capítulos de um mangá sobre boxe, onde nos primeiros 300 ele já chega no campeonato. Então, o que mais que tem pra falar sobre um mangá de esporte? E eu me surpreendi. Dá pra tirar muita lição da hora, dá pra refletir sobre algumas coisas, e a principal é fazer o possível e não esperar pra ficar perfeito quando você for fazer alguma coisa. E aí, falando como hoje um comunista organizado e também um praticante casual de boxe, porque eu não tenho pretensão de ser alguém profissional, eu não quero ser o melhor, mas eu quero melhorar. E para isso, a gente que trabalha, precisa sobreviver, precisa cuidar das coisas, a gente vai precisar abdicar de algumas coisas, de algum tempo de lazer ou de algum tempo com amigos, dando rolê, para poder cuidar da gente. E eu acho que isso precisa ser uma forma de autocuidado, além de, como os camaradas já deixaram bem claro aí, uma forma de você poder retribuir e ser uma pessoa que ajuda a construir uma luta ou alguma coisa a longo prazo. Você precisa estar bem. E aí a saúde é muito importante nisso. Então, assistam o anime, depois comecem a ler o mangá, porque a história fica muito mais legal quando você lembra dos efeitos sonoros do soco e do ringue. Fica muito, muito estranho quando você tá só lendo, mas depois que você lembra dos efeitos sonoros fica muito mais legal. E façam o mangá vir pro Brasil oficialmente, pra gente ter mais gente falando e assistindo e comentando sobre essa obra, que é muito da hora. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.